texto que eu mais amo na Bíblia. Se encontra em Isaías 52, começa no 52. Isaías 52, do versículo 13 até o versículo de número 10. É isso mesmo. A gente vai entrar no 53. A gente só não vai ler o 8 e o 9 do 53. Mas Isaías 52, a partir do verso 13. A gente leu o 13, o 14, o 15, aí o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí 6 e o 7, aí o 10. Isaías 52, verso 13. Todos encontraram? Amém? Diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado, será muito sublime. Como pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração as nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão. Aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e sabe o que é sofrer e padecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor nas suas mãos prosperará. Até aí, irmãos. Para mim, esse é o coração de toda a Bíblia. Pode ficar só com esse texto e você vai ter toda a escritura nele. Eu quero começar dizendo, irmãos, que a única pessoa no mundo que poderia escolher um lugar para nascer, escolheu o lugar mais simples. Ninguém aqui escolheu onde iria nascer, mas Jesus poderia escolher, porque na eternidade, no plano da salvação, no conselho da Trindade, ele poderia, mas ele abriu mão. Se fosse nós, talvez quiséssemos nascer em Nova York, Amsterdã, Holanda, na Inglaterra, enfim, Paris, tantos outros lugares lindos no mundo. Mas o Filho de Deus decidiu nascer numa manjedoura. Como diz Lucas 2, muito provavelmente por causa do decreto de César, rodeado de animais. Por isso o texto diz no verso 2, porque foi subindo como um renovo, perante ele como uma raiz de uma terra seca. Isso significa onde ele nasceu. Terra seca, que vai brotinho, renovando. Aonde foi que ele nasceu? Em Belém. Miqueias 5:2, Belém Efrata. Tu és a menor, mas se tornará a maior, porque de ti virá o Salvador. Então, meus irmãos, quem poderia escolher um lugar para nascer? Você não decidiu o seu tamanho, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos. Jesus decidiu tudo, mas em tudo ele decidiu na simplicidade, na humildade e na mansidão. O texto diz no verso 3 que ele era desprezado entre os homens. Ele era um homem de dores. Ele sabia o que era sofrer. Jesus, irmãos, ele foi perseguido desde o seu nascimento. Quando Jesus nasce, os magos vêm do Oriente, visitam Herodes, e ali o texto de Mateus, capítulo de número 2, diz que todo mundo ficou alarmado porque Herodes era louco mesmo. E agora o Filho de Deus nasceu, a notícia correu em Israel. O rei mandou chamar as lideranças religiosas e eles consultam e diz: olha, o menino vai nascer em Belém, o rei. E é lá mesmo. Quando os magos chegam lá, ele diz: olha, vocês me digam que eu quero ir adorá-lo. Ele queria, na verdade,
era matar. No meio do caminho, Mateus 2, lá no fim, vai dizer que eles tiveram, da parte de Deus, uma divina revelação, e ali eles cortaram caminho na volta. Eles não voltaram para Herodes. E aí se cumpre uma profecia de um profeta menor, que diz, e os filhos de Raquel choram. Raquel era uma cidade, e ali é cumprida uma profecia, porque Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos abaixo, para ver se pegava Jesus. Então Jesus sabia o que era ser desprezado. Desde que nasceu, Jesus foi desprezado. Não somente aqui, irmãos, quando nós lemos os evangelhos, numa leitura rápida, nós pensamos, não, Jesus andava rodeado de multidões. Lei do engano. As multidões procuravam pães, as multidões procuravam peixes, as multidões procuravam milagres, bênçãos, curas, mas quando a multidão era confrontada com a mensagem do arrependimento e da fé e mudança de vida, logo elas davam as costas e abandonavam ele. Por isso que vai dizer que ele era desprezado. Se nós lermos Mateus 12, junto com Marcos 3, Jesus está numa caminhada tão intensa, ensinando as pessoas, curando, fazendo milagres, atendendo as pessoas, que a família dele mesmo veio, diz o texto de Marcos, no capítulo 3, que eles vieram para amarrar Jesus, dizendo que ele está fora de si. A família de Jesus também desprezou ele, durante um período no seu ministério terreno. Para além disso, João capítulo 7, verso 5, os irmãos de Jesus olham para ele e dizem, por que você não vai para Jerusalém, que está lotado, fazer milagre lá? Em outras palavras, se aparecer. Era rejeitado, desprezado. Leia João 6 e você vai ver que ele multiplica pães e peixes para a multidão. E essa multidão fica procurando ele para colocá-lo como rei. Jesus não aceita a glória humana, terrena, diabólica. Jamais. Então, quando ele começa ali a debater com as pessoas, depois do milagre, Jesus disse, a obra de Deus é essa, João 6, 28, que creais em mim, ou naquele que me enviou. Essa é a obra de Deus, vocês têm que descansar. Aí, qual é o sinal que você faz? Jesus disse, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Todavia, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, não morre, mas passa da morte para a vida. Ali eles se escandalizavam e deixaram Jesus. Muitos dos discípulos, até mesmo, que seguia Jesus, abandonaram ele. E Jesus olha para os 12 e diz, olha, vocês não querem ir embora não? Ele faz isso, no capítulo 6, do verso 60 ao 66. Aí Pedro diz, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas Jesus era desprezado. Quando ele foi ser julgado, não ficou ninguém. Todo mundo foi embora, deixou ele. Era desprezado, descartável. Se alguém fizer alguma coisa por nós, é fácil da gente lembrar, mas como é Jesus, a gente se esquece facilmente. Ele é desprezado. Sabe o que é sofrer? Do verso 4 até o verso de número 6, vai falar dos seus sofrimentos na cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Parece que Isaías está vendo Jesus sendo crucificado. Parece que ele está tendo uma visão. Mas não. Isaías era um profeta e um poeta. E ele pinta o que Deus revela para ele, porque como poeta, ele deixa claro mais do que os evangelhos. A morte de Jesus, como ele consegue ser tão penetrante. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores. Jesus começa a sofrer, irmãos, já no jardim do Getsemane. Lucas 22 vai dizer que no jardim do Getsemane ele ora com tanta intensidade que ele soa sangue. E a oração dele é, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que estava chegando a hora de Deus dar as costas para ele e derramar sua ira sobre ele. Aquele que, desde toda a eternidade, João 1:1. E no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ali, no Getsemane, ele já começa a suar sangue, que ele sabia o que ia acontecer. E às vezes, a gente pensa que sofre. Sofreu Jesus, passou agonias, aflições, coisas que nós nunca imaginaremos. Carregando o pecado de bilhões de pessoas. Milhões, bilhões, infindáveis pecados, sem dever nenhum. E aí o texto vai dizendo, ele foi transpassado, moído. Essa linguagem que ele usa, aqui o profeta, simboliza os cravos que transpassaram as mãos de Jesus, ou os pulsos. Foi transpassado. Aí é a lança do soldado romano.
que o transpassou. Ele foi moído na cruz, ele foi completamente esmagado, porque passou por uma sessão onde o carrasco sabia bater para ficar entre a morte e a vida. E ali ele teve que carregar uma cruz. É por isso que no versículo de número 13, 14 e 15 diz que ele ficou desfigurado. Não parecia mais nem ser humano. Uma coroa de espinhos na cabeça. Depois de uma sessão com um carrasco de 40 chicotadas. Depois de ter os seus pulsos ali furados e seus pés. Carregar uma cruz. E, irmãos, a Bíblia é tão valiosa que Isaías profetiza isso 750 anos antes de Jesus pisar na terra como homem. 750 anos, o Brasil não era nem descoberto ainda. Não tem como ir contra. É impossível, não tem como. Simplesmente impossível. Não tem como. Então, aqui ele profetizando todo o sofrimento que Jesus iria passar. E aí, irmãos, o que me fascina é que o texto diz que ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. No julgamento de Jesus, ele falou, mas ele não falou para se defender. Ele não falou para se livrar da morte. Ele não falou para se beneficiar, para tentar escapar de alguma forma do julgamento. De forma alguma, ele ficou em silêncio. E os soldados esbofeteavam ele, botaram uma venda no seu rosto e diziam: agora profetiza quem te bateu. Mas a palavra de Deus é tão poderosa, não pode cair por terra, porque é Deus que zela por ela, que ele não abriu a sua boca. Quando era perguntado: faça um milagre, Jesus ficou calado. Você diz que é o rei de Israel? Jesus, tu dizes. Tanta acusação, tanta coisa que estão dizendo, você não vai dizer absolutamente nada. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele foi levado. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Por quê? Por quê? Por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado é que Jesus foi moído, transpassado, esmagado completamente. Na cruz do Calvário, Jesus experimentou o inferno. Mateus capítulo 27 vai dizer que na hora nona, se não me falha a memória, a criação começou a se manifestar em favor do Criador. E houve trevas na terra durante 3 horas. Terra tremeu, o véu do templo foi rasgado. Vários mortos foram ressuscitados. E ali ele experimentando a ira de Deus sendo derramada sobre ele. Como diz o verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nesse dia, eu, você e qualquer um pode ter paz com Deus. Porque um cordeiro foi imolado. O Filho de Deus veio e cumpriu a sua missão. Cabe a nós, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, crer nele e se arrepender dos nossos pecados. Nós não temos mérito de nada, nenhum, do princípio ao fim. É Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que se encarnou. Foi ele que disse em João 10, sou eu que dou a minha vida, ninguém pode tirar de mim. É ele que envia o Espírito Santo. Ele disse, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não vem. E vocês não são salvos. Até o arrependimento não é nosso, vem de Deus. É Deus que começa a trabalhar por meio do Espírito. E às vezes, meu Deus, a gente se arroga, pensa que é bom. Bom é Jesus. Era manso, é humilde. Então hoje, irmãos, lembrando do que Jesus fez, creia em Jesus, arrependa-se, entregue a vida nas mãos dele e diga, Senhor, eu não tenho mérito, eu não tenho condições para nada, eu não tenho. Eu vou fazer o quê, meu Deus? Para agradar o Criador, o que eu vou fazer? É isso mesmo, nada, só Jesus. Por isso ele diz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas.